Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio falaremos sobre uma curiosa tendência do segundo turno das eleições municipais. Os candidatos que até ontem imploravam pelo apoio de Bolsonaro, agora o renegam, dizem que são independentes. Já o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, candidato à reeleição e que se manteve fiel ao presidente, acabou abandonado pelo padrinho na reta final da campanha. Mas antes de anunciar aos eleitores do Rio que eles votassem em quem bem entendessem no segundo turno, Bolsonaro acabou contribuindo para difundir uma das fake news inventadas por Crivella, a de que o seu adversário, Eduardo Paes, pretende entregar a Secretaria de Educação do Rio ao PSOL para instalar banheiros unissex nas escolas públicas e corromper as criancinhas. Bom, a indústria da mentira está alvoroçadíssima nessa reta final do segundo turno. Uma das fake news mais compartilhadas é contra o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, acusado de querer confiscar quartos das casas paulistanas para proteger a população em situação de rua do Covid. Será mesmo? Bom, pessoal, vocês estão preparados? Então acomodem-se no sofá, preparem a sua dose extra de antiácido que o programa já vai começar. Lembram-se do episódio da semana passada? Eu falei sobre o fracasso dos candidatos apoiados por Jair Bolsonaro. Dos 13 indicados pelo presidente nas disputas municipais, 9 candidatos a prefeito foram derrotados ainda no primeiro turno. O presidente conseguiu eleger apenas 2, um em Ipatinga, Minas Gerais, e outro em Parnaíba, no Piauí. Talvez o caso mais emblemático seja o de Celso Russomano, aqui em São Paulo. Ele chegou a liderar a corrida eleitoral, mas terminou em quarto lugar, com 10% dos votos válidos. Quase um terço do que ele tinha no início de outubro, quando o presidente manifestou apoio a ele. Segundo o marqueteiro Elcinho Mouco, o candidato foi derrotado, naufragou por se manter leal ao Bolsonaro. Agora, vejam só, quem antes implorava pelo apoio de Bolsonaro tenta manter distância, se diz independente. Em Fortaleza, para citar um exemplo, Capitão Wagner diz não ter padrinho, rejeita a pecha de candidato bolsonarista. Em Vitória, o delegado Pasolini também diz odiar os extremos, diz não ser candidato nem de Bolsonaro, nem de Lula. Ora, de Lula sabemos que ele não é, o PT tem o seu candidato no segundo turno das eleições municipais, mas não era ele que surfava na onda bolsonarista? Enfim, com fama de pé frio e decepcionado com esses amigos da onça que agora lhe voltam as costas, Bolsonaro disse que não iria manifestar-se no segundo turno das eleições. Não conseguiu manter a palavra por muito tempo, é bem verdade. Na última quinta-feira, por exemplo, ajudou a difundir uma das fake news inventadas por Marcelo Crivella, o prefeito do Rio. Lembram-se da história? O candidato à reeleição disse que o seu adversário, Eduardo Paes, pretendia entregar a Secretaria de Educação ao PSOL para promover a pedofilia nas escolas. Sentou aí vários inimigos do presidente Jair Bolsonaro. Agora tem um inimigo que queria, acabar com o Bolsonaro. Se pudesse dar outra facada no Bolsonaro, que é o PSOL. O PSOL está com Eduardo Paes. O PSOL, dizem, vai tomar conta da Secretaria de Educação. Já está negociando. Pois é. É o que a gente está sabendo. Agora você imagina em pedofilia nas escolas. E lá estava Bolsonaro em sua live semanal, contribuindo para difundir essa mentira aos 4 cantos do Brasil. Por exemplo, vamos supor Rio de Janeiro, o candidato a prefeito lá prometeu ao PSOL a Secretaria de Educação. Pô, se esse cara ganhar, não reclame do lixo que teu filho vai ter quando chegar em sala de aula. Pelas redes sociais, por sinal, alastrou-se o boato de que Paes já teria até escolhido o nome do seu secretário de Educação, Marcelo Freixo, do PSOL, a quem caberia a missão de incluir o kit gay nos materiais didáticos e implantar banheiros unissex nas escolas municipais. A verdade? Bem, o PSOL sequer é aliado de Eduardo Paes.
Apenas pediu para sua militância não votar no atual prefeito porque ele é quem é. A campanha de Crivella, por sinal, chegou a distribuir folhetos com fake news contra Eduardo Paes na porta de igrejas evangélicas. Segundo essas peças, o candidato do DEM estaria mancomunado com o PSOL para legalizar as drogas e o aborto no Brasil, como se o prefeito do Rio tivesse essa autoridade, a competência de legislar sobre esses temas. Tá distribuindo? Oi? Tá distribuindo fake news? Tá distribuindo fake news, é isso? Aí, ó. Distribuindo em frente à igreja do Silas Malafaia, na Assembleia de Deus, aqui na rua Montevidéu. Não por acaso, Paes passou a chamar Crivella de o pai da mentira. Pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, Crivella deve ter ficado furioso. Afinal de contas, na Bíblia, pai da mentira é o tinhoso, o anjo das trevas, Satanás em pessoa. Fala, gente, estou gravando esse vídeo aqui para mais uma vez rebater novas fake news do pai da mentira. Vamos lá. Aliás, essa história de banheiro unissex nas escolas parece ser a nova mamadeira de piroca das eleições deste ano. Em várias cidades, como São Gonçalo, candidatos da esquerda são acusados de querer implantar essa perversão que existe nos lares de todas as famílias brasileiras. Ou alguém aí mora em uma casa que tem banheiros separados por gênero. Se Crivella é o pai da mentira, então o que dizer de Bolsonaro? Seria o avô? O presidente teve a pachorra de dizer recentemente que jamais chamou a Covid-19 de gripezinha. Dá uma olhada. O pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. Será que perda de memória é um dos efeitos colaterais do uso da cloroquina? Bom, é uma mera especulação, uma brincadeira, a ciência jamais falou qualquer coisa a respeito. Em todo caso, vamos refrescar a memória do presidente. Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Outro alvo recorrente de fake news é o candidato a prefeito de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos. Espalharam por aí que o pai dele é dono de um milionário casarão vazio na Vila Mariana e nada de os sem-teto irem lá ocupar para fazer valer a função social da propriedade. Bem, para começo de conversa, o MTST não ocupa casas ou apartamentos individuais, e sim grandes terrenos abandonados nas periferias, cujos proprietários devem milhões à prefeitura, às vezes mais do que o próprio valor do terreno. Além disso, é mentira que esse imóvel pertence ou já pertenceu ao pai de Boulos. Na verdade, na certidão dele consta que já pertenceu a um tal Felipe Boulos, um imigrante libanês que veio para São Paulo, mas que não é parente de Guilherme Boulos, não tem qualquer relação com ele. Já pensou? Se toda a casa registrada em nome dos Martins pertencesse à minha família, talvez eu pudesse um dia desbancar o império imobiliário de Donald Trump. Bom, também espalharam por aí que Boulos pretende confiscar quartos das casas dos lares paulistanos para abrigar a população em situação de rua e protegê-los da Covid-19. Inventaram até um tweet falso dele, mas ele nunca disse isso, é cascata, invenção. Aliás, também é mentira que eu seja irmão do Boulos. Vira e mexe dizem isso. Falam inclusive que eu pratico clickbait com a minha barba. As pessoas clicam no vídeo para ver o Boulos e se decepcionam com a minha triste figura. Lamento muito, meus caros, lamento muitíssimo. E no episódio da semana passada, sobre o fracasso dos candidatos apoiados por Bolsonaro no primeiro turno das eleições, nós recebemos mais de 600 comentários. Selecionamos alguns deles para o quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. E o Newton afirma: realmente essas urnas eletrônicas não são confiáveis. Os esquerdistas aceitam porque estão favorecendo a eles. É verdade, Newton. Inclusive, elegemos um socialista em 2018, o capitão Bolsonaro, arregimentado das tropas bolivarianas da Venezuela. Cada uma.
E o perfil Reflexão e Atitude nos brinda com um exemplo perfeito de como as fake news costumam circular. Letras garrafais, linguagem alarmista, erros de português. Enfim, eles pedem para os eleitores tirarem uma foto do comprovante de votação e enviarem para os seus candidatos por e-mail ou pelas redes sociais. Dessa forma, supostamente seria possível comprovar a fraude nas eleições. Pois bem, esse comprovantezinho aqui só prova que você votou, pode ter votado em qualquer candidato. E não custa lembrar que fotografar ou filmar a urna eletrônica é um crime. Afinal de contas, é aquela velha história de compra de votos. Vota em mim que eu te dou uma cesta básica, mas tira uma fotinho para eu saber se você votou direito. Então, isso é crime, por isso que é proibido fotografar ou filmar as urnas eleitorais. E o Enerson afirma: eu fui testemunha de fraude, fui fiscal de um candidato e na urna em que votei nele, no final do dia, na hora da contagem, não havia voto algum para ele. É mesmo, Enerson? E você registrou um boletim de ocorrência? Testemunhou em juízo? Pode nos encaminhar os autos do processo para a gente checar essa história? Desculpe-me pela indiscrição, mas eu preciso colocar as barbas de molho. Não sei se você lembra do episódio da semana passada, eu contei aqui a história de uma denúncia em Fortaleza do suposto roubo de urnas eleitorais. A turma tinha certeza de que algo de errado não estava certo. A polícia foi lá checar a denúncia e descobriu que, na verdade, os malfeitores eram funcionários contratados pela Justiça Eleitoral justamente para retirar as urnas eletrônicas após a votação. Por isso, não dá para eu acreditar nessa história, a menos que você me comprove que tem fundamento. E a Ana Cecília afirma: se você é cego ou débil mental, eu não posso discutir, mas posso afirmar que você é ridículo. Obrigado pela gentileza, Ana. Você é muito amável, polida e educada. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, seja generoso, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e, claro, assine Carta Capital. Há várias opções disponíveis, uma delas deve caber no seu bolso. Um bom voto para todos neste domingo e até a próxima semana. Um forte abraço.